Pai do Senhor, povo de Deus, para todos, mais um vídeo aqui, agora no nosso canal. Nessa feita vamos tratar um assunto interessante sobre a igreja. Vamos falar sobre o seguinte tema desta feita. Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica e sobre quem a igreja está edificada. É esse o assunto de hoje, mas antes de nos aprofundarmos nessa temática, eu quero pedir para você se inscrever aqui embaixo, ou do lado aqui em algum lugar do vídeo, você vai achar um quadrinho assine, você vai clicar, vai aparecer a opção de você se inscrever. Dá um like também, é muito importante que você dê um like no nosso vídeo. E também clique no sininho, porque mesmo você se inscrevendo e não clicando no sininho, você não vai receber as notificações e não vai poder assim acompanhar os nossos vídeos e o nosso trabalho, ok? Então vamos lá ao assunto. Pedro é o primeiro Papa da Igreja Católica e sobre quem a igreja está edificada. Para adentrarmos no assunto, vamos ler o texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Eu sempre gosto de frisar que o Evangelho não é de Mateus. Muitos pregadores dizem, vamos ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas. O Evangelho é de Jesus. Nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João tem Evangelho. O Evangelho é de Jesus, as boas novas é de Jesus. Então o Evangelho, segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, versículo de número 18, para nós meditarmos nesse assunto, que diz assim a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Baseados nesse texto bíblico, os nossos amigos católicos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro e que Pedro trata-se do primeiro Papa da Igreja Romana. Os historiadores católicos dizem que Pedro exerceu essa função de primeiro Papa da Igreja de Roma do ano 30 depois de Cristo ao ano 67. Aí veio depois dele o Papa São Lino, que ficou de 67 a 76 depois de Cristo. Isso são o que os historiadores católicos falam a respeito do início da Igreja Romana e apontam Pedro como o primeiro Papa e também que sobre ele a Igreja está edificada. Mas em primeiro lugar, vamos analisar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Será que Jesus edificou mesmo a igreja sobre Pedro? Será que Pedro foi mesmo o primeiro Papa da Igreja de Roma? Para entendermos, é bom analisarmos o texto que foi lido, capítulo 16, segundo escreveu São Mateus, dos versículos 13 até o 23, vai mostrar esta narrativa, o contexto, para entendermos o texto do versículo 18 que nós lemos. E o que é que acontece aqui? A Bíblia diz que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus pergunta aos discípulos o que os homens dizem a respeito do Filho do Homem. Note que no versículo 13 está essa pergunta de Jesus, mas note que ele mesmo diz quem ele é. Ele diz quem dizem os homens ser, aí ele se apresenta como quem ele é. O Filho do Homem. Jesus sabia quem era. Ele só queria saber dos discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito dele, para depois saber o que os discípulos falavam também a respeito da sua própria pessoa. E aí os discípulos lhe responderam: ora, uns dizem que és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. É isso que as pessoas dizem a respeito de ti. Aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou?
O que é que vocês dizem? Foi importante saber o que as pessoas dizem lá fora. Agora eu quero saber o que vocês, que andam comigo, que convivem comigo, dizem que eu sou, ou quem eu sou. Aí Pedro, como sempre, ele tomava a frente, ele tomava a palavra, ele era mais ousado, ele tinha esse jeito de ser. Ele toma a frente e responde a Jesus e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde a ele e diz: Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro recebe uma revelação dos céus, uma revelação do Pai a respeito da pessoa de Jesus, e ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A expressão o Cristo fala do ungido, do escolhido, do Messias, do esperado, do desejado das nações. Então Pedro diz: Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que Israel esperava, tu és aquele que os povos aguardavam, devido às profecias dos profetas ao longo da história. E aí, Jesus disse para ele o seguinte, no versículo 18 que nós lemos: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em primeiro lugar, Jesus fala: Tu és Pedro. Tu és Pedro. Qual o significado do nome Pedro? Ora, Pedro, no original, no grego, é Petros, que significa uma pedra pequena ou um fragmento de pedra. Esse é o significado aqui, no original, no grego, quando Jesus diz: Tu és Pedro, tu és Pedro. Petros, no grego, pedra pequena. Aí Jesus diz: E sobre esta pedra, no original aqui, a expressão muda, já não é mais Petros, mas Petra, que significa pedra grande. Então Jesus não está falando mais de Pedro, ele diz: Tu és Pedro, pedra pequena, né? No original Petros, e sobre esta pedra, agora ele já está falando da sua própria pessoa, Petra, né? Pedra grande é o significado, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela é edificada não na pessoa de Pedro, porque Pedro é uma pedra pequena. A Bíblia vai falar disso, né? Os discípulos na Bíblia são considerados como pedras vivas, né? Os discípulos são parte da estrutura da casa espiritual, que é a igreja que Deus está edificando. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, né? Você vai ver isso. A igreja, ela é pedra. Nós somos pequenos fragmentos de pedras. Os discípulos são chamados ao longo da Bíblia de pedras. Agora, Jesus, o próprio Pedro, vai falar a respeito da pessoa de Jesus e declara que ele é a pedra viva, eleita e preciosa, e pedra que nós, os edificadores, reprovaram. Que os edificadores reprovaram. Está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, versículos 6 e 7, Atos capítulo 4, versículo 11, também encontramos Pedro falando, ou a Bíblia falando a respeito disso. Jesus como a pedra de esquina, como a pedra angular, como a pedra principal. Jesus não é uma pedra, ele é a pedra. Pedro é uma pedra e é uma pedra pequena, um fragmento de pedra. Jesus é a pedra principal, a pedra de angular. Então a igreja não poderia estar edificada sobre a pessoa de Pedro, nem sobre qualquer ser humano, porque a igreja já haveria falido, corrompido-se totalmente, caído, sendo destruída ao passar dos anos, que ela foi tão perseguida. Então sobre quem a igreja está edificada? Sobre a pessoa de Jesus, sobre esta pedra grande no original, sobre a sua própria pessoa. Jesus está falando em cima da declaração de Pedro. É sobre esta declaração que a igreja está sendo edificada.
quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus, ou seja, é sobre o Cristo, sobre o Filho de Deus que a igreja está edificada, e não sobre Pedro, porque Pedro era falível, era falho, era um ser humano, foi escolhido por Jesus, foi um homem que venceu as dificuldades, se consertou, se organizou na vida espiritual, passou a ser uma bênção, foi muito usado no início da igreja primitiva, mas a igreja não poderia ser edificada sobre Pedro. A igreja está edificada sobre a pessoa de Jesus. E essa história de Pedro ter sido o primeiro papa da igreja de Roma? Ora, provamos na Bíblia que a igreja não está edificada sobre Pedro. E quando Pedro ele assume a igreja, que é inaugurada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, há mais de 2000 anos atrás, né, a igreja ela é inaugurada e ali estão pessoas de várias partes, de outros países, de outras nacionalidades, e os discípulos recebem ali a efusão do Espírito, que foi prometida por Jesus no capítulo 1 de Atos, que já havia sido proferida por João Batista, quando disse, eu na verdade batizo com água, mas vem um após mim, que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as suas alparcas, que ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Se cumpre em Atos 2 as promessas que vieram lá desde Joel, no capítulo 2, versículo 28 de Joel, quando tem a promessa da efusão do Espírito, João Batista, Jesus renova no capítulo 1 de Atos, manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, que significa casa do pão, até que do alto sejais revestido de poder. Veio o revestimento de poder, a igreja foi cheia para que se iniciasse o seu trabalho na terra. Jesus já tinha subido aos céus na sua ascensão, e agora Pedro, né, quando todos os povos que estão ali veem os discípulos falar em outras línguas que eles não haviam estudado, de outras nações, outros idiomas, e pregavam o evangelho, glorificavam a Deus em outras línguas, aí Pedro toma a palavra, porque eles começaram a dizer, eles estão cheios de mosto, né, eles estão embriagados. Mosto é um tipo de um álcool natural que existe na uva. Eles estão embriagados, eles tomaram muito vinho, que era o vinho, né, daquela época, que tinha o álcool da própria uva, né? Você tomar muito suco de uva o puro, você vai se embriagar. Então eles estão cheios de mosto, eles beberam muito vinho. E Pedro tomou a frente e disse, não, isso aqui é um cumprimento da profecia de Joel, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí Pedro tomou a palavra, tomou a frente, trouxe um sermão. Muitas pessoas se converteram ali naquele dia, no início da igreja. A igreja já começou ganhando almas, fazendo um belo trabalho, né? Mas a igreja que se iniciou ali foi a igreja de Cristo. Não foi a igreja católica, não foi a igreja evangélica, não foi a igreja de Roma, não foi a Assembleia de Deus, não foi a Batista, a Presbiteriana, foi a igreja de Cristo Jesus. Lá na frente, em Atos, vai mostrar quando pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, que significa parecidos com Cristo, porque eles eram parecidos com Cristo, mas nunca igreja de Roma. Então, na verdade, essa apropriação, né, dos amigos romanos, os quais eu respeito a fé de todos, ela ainda é vida, porque Pedro não foi papa da igreja de Roma. Então, portanto, o primeiro papa da igreja de Roma, na verdade, seria o São Lino, né, ou Linus, de 67 a 76 depois de Cristo. Pedro foi o primeiro pastor da igreja cristã no mundo. É isso que Pedro foi. Então, a igreja, ela foi edificada sobre a pessoa de Jesus, é por isso que ela está de pé, tem enfrentado tantas ameaças, tantas dificuldades, perseguições, mas ela continua avante. Tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra grande, Jesus falando de si próprio, edificarei a minha igreja, e aí vem uma promessa que nos alegra todos os dias. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O comércio pode quebrar, algo pode dar errado na vida, a empresa pode falir. Agora, a igreja de Jesus, ela vai sempre estar de pé. A igreja de Jesus tem uma promessa do próprio Jesus. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. As portas do inferno não suportam o poder da igreja, porque a igreja que está nessa terra,
a igreja universal de Cristo Jesus, que não é Assembleia, que não é Batista, é o povo de Deus que serve a Jesus com sinceridade, com fidelidade. Esta igreja está edificada sobre Jesus e ela vai prosseguir até o dia em que Jesus vem arrebatar o seu povo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, clica no sininho, participe também do nosso canal, comentando embaixo, dando ideias para outros vídeos posteriores que vamos colocar aqui. Aqui embaixo você vai ver na descrição alguns cursos disponíveis no nosso Instituto Chama Viva. Então entra lá no nosso portal eletrônico do institutochamaviva.com, www.institutochamaviva.com, e você vai ver cursos, né, teológicos, curso básico de teologia, bacharel em teologia. Você vai ver cursos também na área do marketing digital, para você trabalhar em casa pela internet, ganhar dinheiro, ótimos cursos. Então, olha aí embaixo, aí acessa aí o nosso portal eletrônico. Deus abençoe você, no nome de Jesus, e em breve estaremos de volta com mais vídeos no nosso canal.